Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar. Olá, bem-vindo ao Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Aqui, a gente fala sobre cultura, identidades e economia criativa. Esse é um projeto de cidade, de tríplice hélice, que visa participar do crescimento de Santa Maria. Eu sou o Brenner. E eu sou a Luana. E esse é o Pode Criar. Hoje, a gente traz o professor Francisco Querus e vamos conversar sobre a formação da cultura de Santa Maria a partir das intervenções arquitetônicas. Olá, professor! Seja bem-vindo! Oi, gente, tudo bem? Oi, Luana. Oi, Brenner. Aos demais também. Vamos lá, né? Digam aí. Para começar, professor, se apresenta um pouco para o pessoal que está aí ouvindo, conta um pouco sobre a tua história, a tua relação com a arquitetura. A minha formação é em arquitetura aqui pela UFSM, então sempre que, depois de ter passado um período de vida aqui dentro, é sempre muito bacana poder voltar aqui para dentro. E muito diferente da época que eu estava na graduação, claro, né? E eu me formei aqui no início de 2001. E a partir de então eu passei um tempo trabalhando como arquiteto e depois entrei para a docência e desde 2003 eu trabalho como arquiteto e como professor também. Durante esse período eu estive um tempo aqui como professor substituto da UFSM e depois eu desenvolvi minha carreira nas universidades privadas que a gente tem aqui por perto. Durante esse tempo eu levei os meus estudos para a parte de patrimônio, então fiz uma especialização com a professora Denise há bastante tempo atrás, depois mestrado. Agora estou começando os meus estudos de doutorado também, tentando puxar para a parte de patrimônio. Bom, então, partindo mais para o nosso conteúdo, né, o tema de hoje. E analisando mais a cidade de Santa Maria e o histórico cultural da cidade, a gente percebe algumas variações no uso da Avenida Rio Branco, por exemplo, e da Praça Saldanha Marinho, como palco de ações artísticas e culturais. O que ou quais você acha que foram os fatores de mudança? A Praça Saldanha Marinho, acho que a gente tem que tentar compreender um pouquinho, a minha visão talvez ela seja um pouquinho diferente da de vocês, né? Claro. Enfim, nós somos plurais em relação a isso. Parece que a minha visão ela é um pouquinho distinta, talvez, de quem não tem a mesma formação. Mas vamos lá. A Praça Saldanha Marinho, na verdade, ela é uma praça de formação da cidade. É a primeira praça da cidade, né? Então, assim, é natural que ao longo do tempo ela vá sofrendo alterações de uso conforme as demandas, né? E me parece que isso se reflete também na forma como a praça estava sendo usada nos anos 80, 90, do que ela é usada hoje em 2020. Né? A gente tinha ela em algum momento como, por exemplo, como o palco da Feira do Livro, e a gente que participa da discussão sabe que já se aventou mudar a Feira do Livro de local e não se muda porque ela é característica dali, né? Então, assim, me parece que as expressões culturais que estão envolvidas nisso também vão sofrer mudanças. Me parece que é normal. Em relação à Avenida Rio Branco, e daí me parece que eu gosto de enxergar a Avenida Rio Branco assim hoje como uma avenida, mas assim como um pedaço de vários, talvez no mínimo de duas avenidas aí, né? Porque a cidade não crescia para aquele lado até a chegada do trem, né? Existiam 2, 3 quadras da Rio Branco. Tá? A Rio Branco, tanto que se a gente descer ela, a gente vai ver que até a Vale Machado ela tem uma largura. E quando chega na Vale Machado, ela é estreita. Por quê? Porque ela não ia para baixo dali. Ela era uma ruela ali para baixo, né? E daí, quando o trem se encosta para aquele lado lá da cidade, a cidade precisa crescer para aquele lado, na verdade, se gera toda uma mudança urbana que faz com que a cidade cresça para lá. E daí, na verdade, eles acomodam um alargamento de via e tal, mas não chega a ser o que era. Então, é previsível também que a própria avenida, por ela ter um comprimento um pouco maior e ter crescido junto com a cidade, que na verdade que ela vai ter alterações,
né? Naquele primeiro momento ali a gente sabe que tem um canteiro mais largo, então podem acontecer algumas coisas no meio, né? Tinha um tempo atrás tinha o pessoal que fazia comércio ali na primeira quadra, né? Isso foi retirado depois, mas nunca mais os usos como provavelmente se tinha lá naquele primeiro momento em que, por exemplo, que a igreja era super importante ali para Rio Branco, né? Então tinha acumulação de público ali e tal. Enfim, eu acho que as coisas elas vão, é normal que elas recebam essas mudanças. O que a gente tem que tentar, me parece que compreender nesse sentido e tentar absorver isso, é que essas mudanças elas não prejudiquem elementos que são importantes que caracterizam o local, né? Eu acho que é por aí. Ainda dentro dessa questão da Avenida Rio Branco e esses dois pontos que interligam essa grande avenida, essa avenida histórica da cidade, que seria a Praça Saldanha Marinho e no outro canto a Gari, né? Tu comentaste aí sobre a avenida ter se desenvolvido até a Gari, e a gente observa esses dois pontos, tanto a Praça Saldanha Marinho quanto a Gari, como ambientes que já foram palco de ações culturais de extrema relevância para a cidade. A gente teve ali na Praça Saldanha Marinho, a exemplo, o Macondo Circus, que trouxe gente de toda a América Latina. Tivemos várias ações culturais também na Gari. E eu queria saber sobre essas ações agora culturais que acabam tendo um pouco de dificuldade de acesso público, e essas ações culturais gratuitas. Como você acha que existiriam alguma ação arquitetônica ou urbanista para... Sempre que um espaço ele não está a uso pleno, ele tem uma tendência de degradação avançada e, na verdade, surgem usos que não são, me parece que talvez os melhores usos para o local, né? Se a gente for pensar, imagina assim, se vocês todos usam hoje a estação rodoviária, né? Todo mundo, de uma forma ou de outra, passa pela rodoviária, né? Pode ser mais eventual e tal. Mas se a gente olhar em volta da rodoviária, na verdade, ele é um espaço que é mais vivo do que a estação ferroviária, né? Agora sim, se vocês tentarem comparar a importância que Santa Maria tinha ali na década de 20, 30, 40, quando na verdade a parada em Santa Maria ela era obrigatória praticamente para te deslocar para qualquer lugar do estado, porque na verdade tu vinha de Porto Alegre, tu tinha que parar aqui, tu vinha de Uruguaiana, tinha que parar aqui, tu vinha de Cruz Alta, tinha que parar aqui. Todo mundo passava por aqui. Coração do estado. Era o coração do estado e, na verdade, era o coração da ferrovia no estado. Aquilo ali era uma muvuca, né? Era um movimentão e isso, na verdade, gerava todo um movimento. Tinha 5, 6 hotéis ali em volta, né? Então, tentem imaginar essa concentração de hotéis. A gente não tem aqui em 2, 3 quadras em volta da Praça Saldanha Marinho hoje, né? Por quê? Porque, na verdade, movimentava muita gente. Então, assim, se a gente for pensar naquela época, aquilo lá tinha um perfil de uso, era uma determinada realidade. No momento que se extirpou o transporte de passageiros, né? Aquele local ali, na verdade, ele não tem... não se deposita material de trem de carga. Então, assim, para que serve aquele local hoje? Ele é uma passagem. Uma passagem como qualquer passagem de ferrovia no meio de qualquer estrada, no meio do estado, no meio do nada. Por quê? Porque, na verdade, não tem mais a parada, não tem mais o ingresso das pessoas, a chegada, né? Ou seja, mudou o perfil de uso do espaço. Então, enquanto ele continuar com essa característica, ele vai ser um espaço degradado. Ou ele vai ter que assumir um novo uso, me parece. E eu acho que o movimento que o município está fazendo, inclusive parece que é um dos pilares do distrito criativo, né? A obrigatoriedade de recuperar aquele local ali, né? Mas assim, recuperar dentro dessa premissa de ter uma função, me parece que econômica, talvez cultural também, me parece que pela relevância que esse espaço teve, na verdade tem que ter uma âncora cultural junto, mas eu acho que o principal disso é assim, se não tiver gente passando, se não tiver utilização, ele vai sempre ser um espaço degradado, né? E me parece que isso, para mim, isso é muito diferente do que ainda acontece hoje na Praça Saldanha Marinho, porque a Praça Saldanha Marinho continua sendo o centro da cidade,
né? Na verdade, a gente pode até discutir lá que o calçadão está demorando para ficar pronto, que a Casa de Cultura está se desmanchando, mas próximo disso tem um colégio que funciona, tem um banco, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então, na verdade, tem uma série de equipamentos ali que ainda são muito funcionais, né? E todo mundo gira em volta da Praça Saldanha Marinho quando tem que circular pelo centro, né? Então, eu acho que, para mim, eles estão em situações diferentes hoje. Tá? Agora, assim, a forma como a gente tem que pensar o uso, por exemplo, lá da estação férrea, eu acho que daí a gente é meio difícil da gente pensar naquele local e no uso daquele local, só imaginando, por exemplo, o largo, né? Tu falaste lá, tem a coxilha que acontece lá, tem uma série de eventos do Sesc e tal, que aconteceram lá, que o pessoal arma barraca lá, lona e tal, né? Mas é um espaço limitado, aquele espaço do largo ali, se tu fores ver. E não adianta nada ter aquele espaço ali do largo se por um lado tu tem uma parede, que é aquela empena de pedra que fica voltada para Vila Belga, que na verdade não estabelece relação nenhuma para as pessoas, né? Ou seja, na verdade é um vazio, né? É um espaço fechado, tá? E para o outro lado a gente tem uma estação que não está funcionando, a gente tem um trem que está se desmanchando. E mais, num espaço que há uma discussão de muito tempo, pelo menos dentro dos cursos de arquitetura, que aquele espaço que hoje funciona para manobras ali próximo, na verdade na verdade não é só uma linha de trem ali, né? O trem forma uma sequência de linhas ali que o pessoal usa para manobrar ali do lado, né, que fica entre a estação férrea e a ponte ali do Maneco que acessa o Itararé. Aquele espaço ali era um espaço que talvez, se ele fosse simplificado pela ferrovia, a gente poderia ter um espaço público ali, de talvez um parque, alguma coisa assim. Então, daí muda um pouco, me parece que é a previsão de dinâmica de uso do espaço. Porque daí tu não está falando de uma estação férrea que tem um bar dentro e tem um restaurante. Tu está falando de um espaço verde, tu está falando de uma praça ou de um parque que, na verdade, as pessoas consigam ir lá, passar o dia lá e depois, no final do dia, jantar no restaurante, né? Então, eu acho que, mesmo se a gente for pensar, né, mesmo o próprio BRIC da Vila Belga, que acontece ali do lado, é legal, é ótimo, mas assim, se tivesse uma descompressão para um espaço verde próximo, seria bem legal também. Né? Por quê? Porque, na verdade, se a gente for pegar um dia meio quente lá, tu caminha, chega uma hora tu quer saber de uma árvore, quer saber descansar e sentar, né? Então, eu acho que essa é uma demanda que faz falta ali, né? Eu acho que na verdade, seria necessário que tentasse se viabilizar isso. Eu imagino que, na verdade, essa não é uma ideia nova, né? Então, imagino que deva existir algum entrave para que isso não tenha acontecido ainda. Mas eu acho que sim. E daí, assim, como eu te disse, eu acho que a praça tem que continuar sendo o espaço plural que ela é. E a gente tem uma previsão de um novo projeto de praça, né, que está passando imagino eu que pelo executivo do município, parece que foi uma doação de projeto, alguma coisa assim, né? Mas me parece que tem que continuar sendo um espaço que absorva todas essas manifestações culturais, que às vezes elas são mais relevantes, às vezes são menos, né? Mas que a praça continue sendo o espaço do público. Senão a gente não tem muito por que ter praça. Como nós já entramos no assunto, né, dos espaços verdes, da necessidade que Santa Maria tem de ter mais parques e espaços culturais para que os cidadãos possam utilizar deles, a gente gostaria de saber se você um dia tivesse a oportunidade, né, de participar da revitalização do Parque Itaimbé, que é um parque muito importante, mas ele anda bem degradado e bem abandonado, digamos assim. Quais as principais alterações você faria ali? Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Valendo. Eu acho que a forma como a gente se relaciona com o meio natural, ela precisa mudar. A gente já percebeu que as cidades elas são insustentáveis. A forma como a gente vive hoje em Santa Maria é insustentável. Só não enxerga quem não quer. Então, assim, acho que tem algumas coisas que precisam ser revistas. Por exemplo, se a gente for pensar, olhar para a história, assim, formos buscar lá na história os exemplos, por exemplo, os rios, eles sempre foram esgotos para as cidades.
A ideia era sempre assim, né? Se vocês forem pensar aí, aqui em Santa Maria a gente também tinha isso, né? Nós tínhamos até 1900 e pouquinho lá fontes d'água, porque não existia água na cidade. Então, assim, existia uma fonte d'água ali no Santana, existia uma fonte d'água lá no início do Itaimbé. Toda a cidade tomava água dessas fontes. Né? O livro do Daniel Toqueto ele é muito bom nisso. Se vocês um dia tiverem oportunidade, deem uma lida, que fala sobre o Saturnino de Brito. Mas, assim, o que é válido nisso? É válido a gente entender, assim, que enquanto não tinha água, enquanto não tinha esgoto, na verdade se pegava água de nascente e se jogava esgoto no rio. Né? E assim, isso a gente está falando da história da humanidade, basicamente. E se a gente for pensar a forma como a gente se relaciona hoje com os cursos d'água, ela ainda tem muito disso. Né? Porque assim, antes do Parque Itaimbé ser um Parque Itaimbé, ele é o local do Arroio Itaimbé. Tem um rio ali. O rio está embaixo da calçada. Por isso que é Parque Itaimbé, porque tem o Arroio Itaimbé. Né? A lenda, se a gente for olhar lá a história da lenda Imembuí, ela tomava banho no Arroio Itaimbé, no início lá, próximo da rodoviária. Então, assim, é uma lenda, né? Claro, mas assim, vamos tentar imaginar que ali tem uma nascente e desce uma sanga. Tá? Ela atravessa todo o parque, né? Por baixo daquela calçada que a gente caminha do Itaimbé. Então, assim, se a discussão é Itaimbé, a primeira coisa que me parece lógica é assim, é parar de virar as costas para o curso d'água que está ali. O dia que, na verdade, que o município abrir aquilo ali, vai se ver quanto esgoto está sendo jogado para dentro daquilo ali. Porque, assim, são ocupações antigas e assim, se a gente for pensar hoje, quem é que... Se tu fores morar num prédio do lado do Itaimbé, tu tem certeza se o teu esgoto é encanado? Para onde é que vai ter o esgoto? Tu já cuidou isso? Ninguém cuida isso, porque na verdade depois que está funcionando ninguém se mete. Mas assim, é só vocês passarem no Itaimbé num dia que está quente ou num dia que está para chuva, você sente cheio de esgoto. Uhum. Então assim, tem esgoto correndo ali. E assim, e o primeiro passo para reverter essa lógica e tornar aquilo ali um espaço, me parece que talvez mais verdadeiro, seja destapar o esgoto do Itaimbé. E começar a resolver os problemas do pessoal que está jogando esgoto ali. Acho que no momento que isso acontecer, na verdade, a gente vai ter um outro parque. Na verdade, as pessoas vão ter acesso à água. E vai acontecer uma coisa que me parece que é essencial para a gente entender aqui em Santa Maria. Santa Maria, na verdade, ela está numa borda, numa encosta, né? E tem muita sanga. Todas as baixadas que tem aqui na cidade tem sanga, né? Então, assim, entre a Presidente e a Medianeira tem uma sanga. Entre a Presidente e a Niederauer, na Baixada da Tuiuti, ali, tem uma sanga. Entre a Niederauer e a Silva, tem uma outra sanga. Todas as baixadas têm sanga. Né? E assim, e a gente enxerga elas, a gente não enxerga elas. Por quê? Porque elas são fundos de lote. Na área central, elas já foram tapadas, então, na verdade, foram canalizadas. Né? E assim, e no momento que tu não enxerga o que está ali, na verdade, tu sente o cheiro ruim. Tu fica sabendo que tem barata, tem isso, tem aquilo, mas na verdade ninguém cuida do problema. Porque na verdade essas ocupações antigas que estão nesses locais acabam jogando esgoto. Daí chega lá no final do lado do shopping, lá do Praça Nova, lá quando se abre o Cadena, lá na parte de baixo, mas o curso d'água tá poluído, é um esgotão. Sim, é um esgotão porque na verdade a gente está poluindo ele. Né? Então, eu acho que essa questão da forma como a gente enxerga os cursos d'água, eu acho que ela tem que mudar de cara. Assim. A gente tem que aceitar que essa é uma mudança necessária se a gente quiser continuar vivendo dentro da cidade. Né? Se a gente pegar aquele caso lá de Seul, por exemplo, tem um caso dentro de Urbano que é um clássico agora de 10 anos atrás, que Seul tinha uma autoestrada, uma autoestrada, na verdade era uma avenida estruturadora da cidade em cima de um curso d'água. E na verdade eles desmancharam a via estruturadora e abriram o curso d'água, e hoje na verdade é um case de sucesso no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas pararam de passar de carro por cima do rio e começaram a olhar para o rio e usar o rio para viver, para fazer lazer, porque a vida também tem que ter lazer, né? Não é só trabalhar e dormir, a pessoa tem que se divertir.
Para se divertir tem que ter lugar, né? Ótima essa análise sobre o curso da água ali do parque, porque é algo perceptível de certa forma, principalmente essa questão do esgoto, e tu falaste também sobre esses prédios mais antigos e identificar dentro desses prédios antigos, né? E antes mesmo do Parque Itaimbé, a gente volta para Rio Branco e analisa ali diversos prédios históricos, prédios tombados, que atualmente acabam não tendo uma utilização própria, né? E queria entender da tua visão, se você acha que existiria a possibilidade, ou como existiria essa possibilidade, de tornar esses prédios da Avenida Rio Branco ambientes de interação social, assim como o Parque Itaimbé é atualmente. Eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que enxergar algumas coisas, assim. Aqueles espaços ali vamos dizer assim, do final da Rio Branco, né, ou assim, da Vale Machado para baixo, a gente consegue perceber mais essa interferência, vamos dizer assim, desse momento ferroviário, né? Então, na verdade, foi uma área que foi mais mexida, se desenvolveu no momento desse, eu costumo chamar de ciclo ferroviário, talvez seja o ciclo mais claro que a gente tem em Santa Maria. E foram edifícios que, assim, a gente vai perceber que, na verdade, eles tinham, ou eles eram residenciais ou eles eram de uso misto. Um que outro, na verdade, era de serviço mesmo, assim, né? Mas, em geral, assim, era uma lojinha embaixo, né? E apartamentos em cima, casas em cima, residências, né? Então, assim, alguns deles estão desocupados, né? Mas, assim, tem vários outros que continuam em uso, né? Na verdade, talvez eles não tenham todos os holofotes que outras regiões da cidade hoje têm, né? Talvez eles não tenham aquela sobrevalorização imobiliária lá de um prédio novo, enfim. Mas eles têm valor por eles estarem super bem localizados, né? E porque, na verdade, eles estão carregando uma história junto com eles, né? Na verdade, eles carregam muita informação. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender, assim, a gente tem que respeitar eles por eles estarem ali a todo esse tempo, né? Então, eles têm valores. Muitas vezes a gente passa na frente do prédio e a gente não entende certas coisas. Por que eles são daquele jeito? Por que não são? Né? Se a gente for ver, por exemplo, a gente tem umas fotos antigas de Santa Maria da primeira parte ali da Rio Branco, na primeira quadra da Rio Branco, ali do lado de onde é a Catedral do Mediador, foi, se eu não me engano, a primeira rodoviária de Santa Maria. O prédio está ali ainda, sabe? Se eu não me engano, é o primeiro para cima da Catedral do Mediador, um prédio acho que de 2 andares, se eu não me engano, alguma coisa assim. A gente passa ali pela frente e não percebe, tu vê que o prédio talvez esteja meio caidinho hoje e tal, mas assim, ninguém sabe da história, do valor que tem naquilo ali, como é que acontecia, como é que não acontecia, né? E é relevante, né? Tem um prédio que é um pouco para baixo da Catedral do Mediador ali, que na verdade tinha um posto de gasolina embaixo, que é uma coisa hoje muito maluca, assim, se a gente for ver, os postos de gasolina eles são todos separados, né? Não tem nada para cima, assim. E essa situação desse prédio aí é a mesma do edifício Pisani, que fica na esquina da Floriano com a Venâncio. Ele tinha um posto de combustíveis embaixo. Vocês pegarem as primeiras imagens do Pisani, na verdade ele era todo aberto embaixo, os carros estacionavam embaixo e abasteciam. Então, vários e vários edifícios têm histórias que às vezes a gente não entende, não compreende, né? Eu dei uma fugida da discussão, mas assim, é para dizer que na verdade o fato da gente ignorar a história do edifício não quer dizer que ele não tenha uma história e não tenha valor, né? A gente é que é ignorante em relação a isso, né? Aceitar que a gente não conhece a história dele. Então, assim, eu acho que o primeiro grande passo nessa situação é a gente estudar e compreender essa realidade, né? É por isso que, na verdade, a gente não pode pular simplesmente para pensar, vamos reutilizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem estudar antes. A gente estuda para compreender o que está acontecendo lá, né? E a partir dessa régua mínima, daí a gente vai adiante, daí a gente tenta valorizar. E é claro que daí entra um outro assunto aí que me parece que é bem relevante, né? Tu falaste ali de
tornar vivaz e utilizar, e tu falaste ali de estabelecer uma comparação com o Parque Itaimbé, né? Essa questão do público. A gente tem que considerar sempre assim, que existe um termo dentro do que a gente usa em urbanismo, mas que não é específica nossa, que a gente chama de gentrificação. Né? A gentrificação, na verdade, ela, né, vocês fizeram que sim com a cabeça, né? Sabe o que é, né? Mas enfim, para quem estiver escutando, né? Na verdade, o fato de tu retirar determinadas pessoas de um local onde elas têm uma memória e tornar o espaço apto para um novo uso, mas sem a carga cultural, a memória cultural que o espaço tem dado pelas pessoas, né? Por exemplo, um caso super comum que tem é o caso do Pelourinho, né? O Pelourinho, ele passou por esse processo de limpeza, né? Ele foi limpo para assumir um novo uso. Hoje todo mundo acha que lá com cara meio de shopping, né? Mas não é, a população que estava lá não está mais, né? Como diz uma colega minha, a Anne, né? Ela sempre brinca, né? Que a baiana que está lá sempre é uma baiana linda e maravilhosa, né? Talvez não a cara da baiana que realmente estivesse lá se o espaço não tivesse sido passado por essa limpeza racial. Então, assim, a gente tem que cuidar muito aqui com a questão do distrito criativo, me parece, que é assim, não mandar as pessoas que são as detentoras da cultura daquele local, dessa cultura ferroviária, embora. Só que isso é um limiar muito frágil, porque no momento que tu começa a valorizar o local, o valor do imóvel aumenta, né? Tu sobrevaloriza e tal. Então, talvez alguém saia dali e vá morar num local mais distante e vai abrir mão daquele local ali. Daí a memória que tinha relacionada com a ferrovia, que de repente a pessoa conhecia o local, se perde, né? Ela fica desconexa do local. Então, me parece que a qualificação daquela região ali, ela tem que sempre acontecer, mas ela não pode acontecer a qualquer custo. Ela tem que ser feita com cuidado, ela tem que ser feita de uma forma que a gente consiga manter ali testemunhos humanos, pessoas ali, né, que sejam daquele local, né? Não adianta a gente pegar e passar a régua e botar ali, transformar num local só de especulação imobiliária. Não pode ser isso, né? E a gente percebe que de uma forma ou de outra a valorização ali do local começa a gerar esse tipo de coisa, né? Então a gente percebe que algumas residências lá da Vila Belga já não são mais residências, na verdade elas assumiram usos comerciais e tal. Então, assim, é ruim? Não, acho que não é ruim, contanto que a gente consiga ter um equilíbrio e que não vire só um monte de barzinho de noite, porque isso também não vai fazer bem para aquele local da cidade, né? A gente tem que conseguir manter as pessoas lá e tornar o espaço vivaz de novo. Continuando a falar sobre a pauta de revitalização urbana, existe alguma ação arquitetônica ou urbanística em que Santa Maria possa se inspirar para melhorar o acesso e o consumo da arte popular? Acho que sim. Acho que, em primeiro lugar, assim, não é uma área minha, tá? Então vou falar como arquiteto e um arquiteto que estuda patrimônio e enxerga exemplos, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve partir, deve compreender, na verdade, é que, assim, para o projeto do Distrito Criativo dar certo, e quando a gente fala num Distrito Criativo que acontece numa área que é uma intervenção urbana, já se presume que há uma carga histórica, cultural anexa, né? Eu acho que essa é a primeira premissa, né, que a gente tem que compreender. E eu acho que no momento que se tem, que a gente parte disso, eu acho que é super relevante, para tentar chegar lá na tua resposta, né? Mas, assim, eu acho que é super relevante que a gente considere que as pessoas devem aceitar esse processo,
as pessoas que estão diretamente envolvidas no local, né? Então os proprietários, em especial lá do local, eles devem compreender que esse é um movimento que vai fazer bem para todo mundo, né? Que vai trazer segurança para o local, vai trazer movimentação, provavelmente vai trazer um pouco de volta do que era aquela Avenida Rio Branco de antigamente, né? Não mais pelo trem, né? Ou talvez por um uso eventual do trem, mas assim, muito mais pela movimentação turística e com as questões envolvidas com o uso do distrito criativo mesmo, né? Então essas empresas que vão acabar se instalando por ali. Quando a gente parte dessa lógica, a gente precisa que as pessoas elas tenham carinho pelo espaço, que elas tenham um interesse na preservação, né? Eu acho que esse é o caminho lógico, né? Então, assim, enquanto eu não gostar do meu imóvel, ninguém vai gostar do meu imóvel, tá? Então, assim, as pessoas precisam gostar, elas precisam comprar essa ideia para que depois se consiga levar isso aí adiante. E a partir do momento que a gente sabe que, assim como em qualquer sociedade, né? Eu estava vindo para cá pensando nisso e é muito difícil da gente descolar isso desses eventos que aconteceram agora no final de semana, né, lá em Brasília, né? Então, assim, no momento que a gente percebe que as pessoas não conhecem elementos de base cultural, quem não conhece não vai preservar. E também não vai chegar lá no ponto que você perguntou, que é, na verdade, conseguir trabalhar com arte popular. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não se reconhecem dentro desse processo. Elas têm que se reconhecer, em primeiro lugar, né? Então, eu acho que esse é o mote, né? A gente tem um passo, alguns degraus bem altos, me parece, para subir ainda, para conseguir chegar num distrito criativo que funcione bem, que é, na verdade, uma política de educação cultural para a população do local, né? Para quem vive ali, né? Se a gente for comparar com outros locais em que isso funciona, na verdade, o morador, o proprietário, o dono do empreendimento, ele é um vendedor, né? Ele é o termo não é vendedor, na verdade, mas ele é um entusiasta do processo, né? Ele faz a coisa funcionar por conta própria, ele defende o processo, tá? Então, eu acho que essa é a primeira premissa. Enquanto a gente não tiver isso, na verdade vão ser iniciativas isoladas ou do poder público e que vão cair por terra depois de um tempo. Vai ter que chegar um momento que aquilo ali vai ter que se sustentar nesse sentido. E daí, assim, se a gente olhar, há vários e vários casos que funcionam bem em relação a isso, né? De intervenções urbanas que vão funcionar legal, né? A gente sempre usa, em sala de aula, a gente usa o exemplo de Lyon, que é um exemplo dos planos de Lyon, né? Do plano das luzes de Lyon, que é um evento conhecidíssimo, em que, na verdade, a cidade toda ela para ver programas de mapping em fachadas e tal, um trabalho lindíssimo de iluminação, mas que daí a cidade para, é um evento, as coisas funcionam e elas acontecem lá dentro, né? Então, a partir daí tu vai ver que, assim, que tu vai ter deslocamento de pessoas para o local, tu vai ter as coisas acontecendo em volta disso. Enquanto a gente não tiver eventos fortes que aconteçam lá dentro, mas que não sejam isolados, que eles aconteçam com naturalidade, né? Me parece que a coisa não vai sair do chão. Eu acho que um bom exemplo que a gente tem, por exemplo, é o próprio Brick da Vila Belga, que hoje tu não precisa mais anunciar que vai ter Brick da Vila Belga. As pessoas, é no tal e tal domingo do mês. Já está no imaginário social, né? As pessoas já se adonaram disso, sabe? Então, assim, daí tu chegar lá e tu perceber que tem uma pessoa que faz... que trabalha com artesanato identitário lá dentro, é a coisa mais normal que tem. Por quê? Porque, na verdade, tu vai na Vila Belga, daí tu vai consumir lá, talvez uma miniatura, ou tu vai consumir alguma coisa que seja relacionada com o trem, ou com o trilho, ou com qualquer coisa assim. Soa natural isso. Mas é porque, na verdade, tu
te preparou para ir lá no local, tu aceitou ir lá, e daí no momento que tu tá lá, na verdade tu vai acabar consumindo e vai produzir, né? Enfim, tu vai dar vazão para essas iniciativas. Professor, tu apontou aí, inclusive ao longo dessa fala, mas ao longo de várias outras, exemplos bem-sucedidos ao redor do globo de intervenções arquitetônicas e urbanísticas. E eu queria que você analisasse aqui junto com a gente, na tua opinião, dessas intervenções arquitetônicas e urbanísticas, as mais famosas, da China à Argentina. Qual delas você acha que seria essencial e primordial para a revitalização e para um bem aproveitamento do Centro Histórico de Santa Maria, considerando as características locais, geográficas? Eu acho que assim, a primeira questão é assim, a gente não tem que copiar modelos de fora. Né? Porque trazer modelo pronto, na verdade, ele não interpreta uma realidade local. Né? Eu acho que o que a gente precisa fazer nesse sentido é entender quais são as premissas desses processos que foram realizados em determinados locais, para compreender que talvez tal iniciativa interpretada, aplicada a tal realidade, ela vá ser bem sucedida. Né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto de partida, assim, né? A gente poderia citar exemplos né? A gente não precisa ser, pega o celular, abre, procura por intervenção, tu vai achar de tudo que é lado, né? Mas eu acho que são realidades um pouco, cada local tem uma realidade, né? Por exemplo, assim, nós não temos um histórico em Santa Maria de ter mercado público, né? Nós tivemos há muito tempo atrás o mercado Itaimbé, que era ali na Venâncio, né? Um tempo atrás se lançou um mercado que chamaram de público, mas que não tinha nada de público, né? Então, assim, adianta a gente pegar e copiar, por exemplo, o case lá de Montevidéu, que na verdade que tem um mercado lá e todo mundo vai lá comer parrilla no mercado? Não, acho que não é esse o caso. Né? Eu acho que a gente tem que conseguir interpretar realidades e situações que a gente tem aqui. Né? E me parece que assim, principalmente valorizar as coisas que estão começando a acontecer. Né? Então, assim, se está funcionando lá, né? Abriu agora esses dias lá aquele espaço lá junto com a cooperativa, né? Com a antiga cooperativa dos ferroviários lá. Se a gente quer que dê certo, a gente vai ter que um dia ir lá. Não adianta só achar, pois é legal, mas eu nunca fui, daí não adianta, né? Daí a gente não ajuda o processo a acontecer, tá? Então, sim, é claro, há inúmeros exemplos, mas assim, eu acho que não dá para, por exemplo, pegar, se a gente fosse pegar casos lá, sei lá, dos anos 90, né? O caso, por exemplo, do Porto Madeiro, que provavelmente muita gente conheça, né? Tu vai lá no Porto Madeiro, pois é, vai lá comer e tal. Mas assim, nós estamos falando de Buenos Aires, nós estamos falando de uma capital que tem uma demanda de público enorme, né? E funciona numa outra situação, né? Então, não adianta, não vai existir o Porto Madeiro na Estação Férrea de Santa Maria, né? Não é diferente, né? E me parece que daí a gente tem que compreender que assim, que talvez das coisas mais complexas que tem, e é por isso que, na verdade, eu me preocupo um pouco essa questão de trabalhar com um uso em determinados locais, né? Você perguntou antes lá da questão da forma como seriam usados os prédios, né? Eu acho que não tem que ser só residencial, nem só comercial, nem só isso, nem só aquilo. O que faz a cidade acontecer bem é justamente o uso misto. Porque senão chega às 7 horas da noite, todo mundo que é dono de comércio fecha a porta e vai embora. E daí a cidade fica às traças. Né? Não, daí tem que ter um morador que sai para comprar as coisas dele, que sai para passear com o cachorro, que sai para usar a cidade de noite, até às 9, 10 da noite, 11 horas. Né? Então, o uso misto ele é sempre mais, me parece que ele é mais eficaz para manter a cidade viva. Né? E me parece que aquele local lá, a gente enxerga isso ainda. Né? Eu estive lá no domingo, na Vila Belga, e daí tinha um pessoal sentado na frente de casa, tomando mate, com as cadeiras abertas e tal.
E é isso que faz a coisa acontecer legal, assim, né? Não é só o brick, né? Tem que ter o brick, a hora do brick, mas tem que ter a hora que também que o morador consiga sair de casa, tomar o chimarrão dele na rua e tal. Então, eu acho que talvez mais importante do que a gente importar essas ideias que acontecem, me parece que por todos os locais, é a gente conseguir desenvolver um modelo que funcione para nós, né? Então, acho que talvez isso seja mais eficaz para nós, né? E tentar encontrar esses caminhos. As particularidades locais, né? Com certeza, e as particularidades sociais e de interação e de ocupação desses espaços. Acho que seria bacana conseguir compreender tudo isso de uma forma a entender aonde Santa Maria se encontraria nesse caminho, sabe? Eu acho que tem uma questão que me parece que, assim, vou te cortar um pouco mais para completar e talvez né, já que tu levantou a questão da compreensão daquela realidade ali, né? A gente sabe que no momento que o Distrito Criativo foi definido, ele precisava ter um perímetro, né? Então, na verdade, tinha que se definir uma área. É daqui até aqui, dali até lá. Mas assim, se a gente não pode imaginar que a linha do trem é o final da cidade. A cidade acontece, tem todo Perpétuo Socorro, Itararé, tem toda aquela parte que fica depois da linha do trem, né? E que era tão ou mais ferroviária que o lado de cá, né? Então, por mais que assim que as ações do Distrito Criativo elas tenham que ser tem que ter uma área definida e tem que ter um foco, né? A gente não pode ignorar o que acontece pro lado de lá do trilho, né? Porque na verdade o Itararé ele me parece que ele foi mais influenciado pela ferrovia naquele caso ali do que o próprio centro. O centro, como a gente sabe, na verdade, quando a gente começa a enxergar as primeiras quadras aqui da Rio Branco, aqui perto da Saldanha Marinha, na verdade não são do período ferroviário, são anteriores, né? E ao passo que o Itararé lá, ele surgiu basicamente por causa da ferrovia. Então, na verdade, era um público naquele momento que, na verdade, não tinha tantas condições. Então, na verdade, tem uma questão de cuidado com essas várias camadas que compuseram a cidade, né? Que me parece que a gente não pode ignorar também, né? A gente tem que enxergar esse pessoal que morou lá, né? Na verdade, tem um degradê, assim, tem mais de um tipo de público que se instalou ali no primeiro momento, né? Mas que também estavam lá por causa da ferrovia, basicamente. Continuando a falar sobre o hábito que as pessoas têm e como elas passam o seu tempo livre, a gente percebe que hoje em dia as pessoas trocam muito as praças públicas pelos shoppings, e isso se dá muito pelas intervenções que ocorreram durante os tempos, por exemplo, como o Pelourinho que o senhor mencionou, que ocorreu uma intervenção e hoje parece um shopping, né? Então, quais soluções você acredita serem capazes de tornar os locais públicos interessantes para as populações novamente? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que, assim, que o shopping ele é acessível, talvez para mim, para ti, mas não é para toda a população. Tá? O espaço do shopping center, o espaço de consumo, ele é feito para quem pode consumir, não para quem não pode consumir, né? E daí a gente está tirando uma camada grande da cidade fora. Tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de consumo, e se tem acesso, na verdade, é um acesso vigiado, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira premissa, né? É claro que, assim, que talvez num primeiro momento possa parecer mais seguro para alguns públicos, né? Mas, assim, me parece que o nosso cuidado tem que ser garantir que o espaço público seja de todos. Porque, assim, vamos pegar um caso que está caindo de maduro, que aconteceu na semana passada, retrasada. Reinauguraram a praça ali do Caridade, né? Tu chamou todos os tipos de público ali.
Então, assim, por que quando é interessante a população de renda alta pode usar o espaço público, mas o pessoal que é de renda baixa não pode usar o espaço que está dentro do condomínio fechado ou dentro do shopping? Na verdade, é uma visão, isso é segregação. Né? A gente, na verdade, tá dizendo que quem pode acessa todos os espaços, tem acesso a todos os meios. Mas quem não pode, na verdade, não tem determinados acessos. Né? Isso é meio perverso. Né? Essa é uma visão perversa. Porque daí a gente está falando de ter uma sociedade que seja um pouco mais igualitária e tal. Na verdade, não tem nada de igualitário nisso. Né? Então, assim... eu acho que a gente tem que partir da premissa que o espaço público ele é necessário, né? E ele é necessário para que, na verdade, a gente conheça pessoas diferentes de nós, para que a gente interaja com pessoas diferentes de nós e para que todos nós, de uma forma ou de outra, possamos crescer enquanto sociedade, né? Porque se eu levar minha filha só lá dentro do shopping, ela só vai ter acesso àquele público que está lá dentro do shopping. Na hora que ela precisa se virar por conta própria, ela não se vira. Né? Então, eu acho que o espaço público ele é essencial. E a nossa cidade, nesse aspecto, ela é muito fraca, muito frágil. A gente tem espaços públicos a menos do que deveria ter. Né? A gente usa aqui o campus da UFSM como um parque. Né? Porque a gente não tem um parque desse tamanho na cidade. E é uma cidade grande, né? Quais são os espaços que a gente tem no centro da cidade para usar? Itaimbé, Saldanha Marinho, Malê, já está ali mais afastado. A quadra do Farrezão, que na verdade botaram uma construção em cima lá que não conseguiram resolver e não se tem uso público. E ficou abandonado. Está abandonado, né? Então, assim, a gente é muito frágil nesse aspecto. Muito, muito frágil. Assim, a gente tem carências seríssimas nesse sentido. Então, assim, a gente não pode abrir mão dos espaços públicos que a gente tem. A gente tem que incentivar que existam mais e que tenham qualidade e, de preferência, que eles sejam agregados uns aos outros para que a gente consiga constituir uma rede de espaços públicos. Porque, senão, vamos tentar pensar... Vamos voltar para o caso lá da Praça Saldanha Marinho, né? É uma praça toda calçada. Ela é uma área de passagem. Né? Então não tem muita outra saída que ela ser um espaço todo calçado. Tem uma feira do livro em cima dela. Né? Não dá pra gente colocar caixa de areia, grama lá. Não vai funcionar. Tá? Mas assim, a gente não consegue nem ter um espaço sombreado decente nela, porque ela é um espaço que é limitado. Então, me parece, nesse sentido, assim, me parece que a gente acaba usando, né, o Parque Itaimbé, que na verdade é um curso d'água, e a área de proteção em volta de um curso d'água, né? Mas assim, a gente teria potencial para ter outros espaços assim, só que a gente não pode abrir mão desses espaços, né? E assim, quem conhece outros locais que não Santa Maria sabe como, na verdade, a gente é carente, inclusive, de vegetação urbana, né? Para conseguir qualificar a gente, se vocês caminham no centro de Santa Maria no verão, né? A pessoa que se coloca na posição de um pedestre e que caminha pelo centro é desumano. Porque não tem vegetação, não tem árvore. Não se planta árvore, não se faz o mínimo. Que é, na verdade, garantir que as pessoas consigam trafegar. Né? Daí qual que sobra? Praças, daí as praças são limitadas. Parque, não temos. Né? Parque Itaimbé, é um parque linear, é estreitinho, gente. Não, assim, há muito custo... É uma rua, basicamente. Na verdade, ela, no projeto ela era prevista para ser uma avenida, né? Vocês sabem disso. Depois, na verdade, mudaram de ideia e transformaram num parque. Tá. Mas assim, o que eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, né? Que a gente deve buscar qualificar, é claro, esses espaços, né? É uma pena que, na verdade, como eu disse antes, todos esses espaços que a gente tem de cursos d'água no centro da cidade, eles sejam lotes privados. Então, assim, é praticamente impossível de reverter e transformar isso em áreas públicas, né? Não tem, é lote, é o fundo do lote da pessoa, ou é a divisa do lote. A gente não vai conseguir transformar isso. Mas, assim, a gente não pode abrir mão dessas situações e, assim,
a gente tem que pensar que, voltando lá ao início, né, tentando responder o início da pergunta, né, a gente tem que pensar que na verdade a gente deve atender não só as pessoas que tenham condições de pagar pelo espaço, né? Então, assim, tem que ser diferente, né? Não tem fundamento, né? Basta pense nas tipologias de shopping que a gente tem, né? Vamos pegar os casos aqui de Santa Maria, o Royal, o Praça Nova e o Monet. Considera Santa Maria Shopping, Monet? Talvez o Santa Maria Shopping, o Elegância lá antes disso. Tá? Assim, ó, em todos eles, se tu olha para os lados, tu não enxerga vegetação, tu não enxerga árvore, tu não enxerga o espaço aberto. O que tu enxerga? As lojas. Tu tá passeando, tu enxerga para um lado loja, para outro lado loja. Por quê? Porque o objetivo é comprar. É interessante que a pessoa que esteja ali dentro esteja ali para comprar. Se ela não for comprar, ela não é para estar ali. Então, na verdade, no momento que a gente pega uma grande parcela da população que não tem acesso a consumo desse tipo de espaço, na verdade, a gente está excluindo ele, né? Então, assim, shopping é espaço de lazer? Não é espaço de lazer, é espaço de consumo. Espaço de lazer é espaço aberto, espaço amplo, espaço verde. Aqui na região temos a cidade de Caciqui, que na era ferroviária ela chegou a ter 20, 30 mil habitantes. E após a era ferroviária, quando os trens pararam de funcionar, ela reduziu de forma muito abrupta a população, chegando hoje a cerca de 10 mil habitantes. Principalmente porque ela não investiu em qualidade de vida, não investiu em áreas urbanas onde a população pudesse ter uma boa qualidade de vida na cidade, né? E você vê isso acontecendo aqui em Santa Maria, caso, por exemplo, as universidades não estivessem aqui, por conta dessa falta de qualidade de vida que a cidade tem? Eu acho que, na verdade, assim, acho que o que move as pessoas não é a qualidade de vida, são ciclos econômicos. Tá? Eu acho que a questão não é... as pessoas que estão num ciclo ativo, elas precisam ter trabalho e elas sempre vão procurar o trabalho que remunere melhor elas, né? Então, assim, as pessoas vão atrás de grana. É assim que funciona o mundo, né? Vão atrás de trabalho. A qualidade de vida me parece que ela tem que vir junto com isso. Então, é claro que assim, aqui, se o ciclo lá de Caciqui foi um ciclo bom, eu não conheço o caso de Caciqui, tá? Eu estou te falando às cegas pelo que tu está me dizendo. Santa Maria teve uma situação parecida com essa. Santa Maria, na verdade, no momento que, a partir dos anos 60, que foi federalizada a ferrovia, que virou a RFFSA, foram deslocadas as oficinas para Porto Alegre, o centro de funcionamento saiu daqui e foi para Porto Alegre. Então, teve já esse movimento. A questão é que houve dois movimentos, me parece, que aconteceram nesse momento aí, que conseguiram dar conta desse declínio ferroviário, que na verdade foi o incentivo cada vez maior das forças militares aqui. Então, na verdade, a gente não pode negar isso. Na verdade, teve a abertura da base aérea, teve uma série de quartéis instalados aqui. Então, o público militar da cidade é muito grande. Tá? E junto com isso, teve esse início do ciclo universitário, né? Então, na verdade, a gente teve o surgimento lá no primeiro momento da FIC, daí da FIC depois surgiu as extensões da URGS, que deram origem ao núcleo inicial da UFSM, né? Então, na verdade, teve esse momento, assim, mas se a gente for ver hoje o que tem de investimento em Santa Maria, que é ativo e que é decorrente do ciclo ferroviário, é super limitado. O que se tem, na verdade, se criou uma super infraestrutura e, na verdade, hoje está tudo meio em desuso, né? A coisa está muito devagar, né? O que está relacionado com o ciclo ferroviário. A gente teve uma população que ficou instalada aqui e que me parece que daquelas pessoas que trabalharam lá na década de 60, 70, 50, muitos deles já se foram, a gente não tem mais eles conosco, né? Faleceram e tal. Então, na verdade, eu acho que o esforço que a gente está fazendo agora
de sobrevalorização desse período ferroviário, ele tem um valor alto, porque ele vai nos permitir talvez guardar informações de um ciclo que está se fechando agora, porque as pessoas estão falecendo, está mudando, está girando, né? Então, acho que é meio por aí, sabe? Eu acho que o problema, ele me parece que é muito mais a gente encontrar motores para girar de uma forma consistente a economia da cidade, porque daí a movimentação vai acontecer junto. Né? Acho que eu enxergo pelo menos dessa forma, assim. Sim. Né? Entendi. Mas eu não sou economista nem nada, sou só aqui dentro. Professor, foi uma honra ter você aqui. Infelizmente, tudo que é bom acaba cedo. Eu acho que essa tua fala sobre o lazer ser direito é muito importante para o rumo que o Distrito Criativo deve seguir. Acredito que seja fiel com a realidade da cidade a partir das perspectivas expostas. Uhum. E é isso. Nos despedimos daqui. Eu agradeço pela oportunidade, tá? E acho que, né, a mote de finalização, assim, acho que a gente deve investir na ideia do Distrito Criativo, porque eu acho que ela é a possibilidade de solucionar um grande problema que a gente tem ali, né, que é uma área que está em desuso na cidade, mas ela vai precisar de uma articulação muito grande, né, e não só da força do poder público, né, porque a gente sempre diz que daí, na verdade, o poder público deveria fazer, mas eu acho que a gente deve fazer a nossa parte em relação a isso. Eu acho que a grande questão é essa, é a gente conseguir ser ativo nesse processo. Eu acho que por isso que vocês têm que se expor como vocês estão se expondo, assim como eu estou me expondo aqui e talvez falando alguma bobagem, mas eu acho que se a gente ficar passivo no processo, ele não vai para frente. Tá? Estaremos Obrigado. com as nossas vozes apostas. Muito, muito obrigado. Eu sou a Luana E eu sou o Brenner. e esse foi o Pode Criar de hoje. Tchauzinho. Até mais! Pode criar.